Tem gente que acha que pompoarismo é apenas para o prazer. E o pior de tudo, que tem muita gente que acha que o pompoarismo é apenas para o prazer do parceiro. No vídeo de hoje eu vou desmistificar esses tabus relacionados ao pompoarismo e também explicar as diferenças com a fisioterapia pélvica. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu falo aqui sobre saúde da mulher, sobre sexualidade e outras coisinhas mais. Se você tem interesse nesses assuntos, assista meus vídeos, se inscreva no meu canal. O vídeo de hoje é para falar sobre pompoarismo, gente. Tem muita gente que ainda tem preconceito com o pompoarismo. Por quê? Esse nome até assusta algumas pessoas, porque ele é sempre relacionado com as partes, com a sexualidade. Porque antigamente na Tailândia, o pompoarismo ainda é hoje em dia, né, usado com fazer aquelas artimanhas sexuais, brincadeirinhas, as mulheres que jogam bolinhas pela vagina, que fumam cigarro pela vagina e tudo mais. Então, normalmente as pessoas associam o pompoarismo a isso, tá? Mas uma mulher pompoarista não é isso. Uma mulher pompoarista é uma mulher que faz exercícios íntimos, que faz ginástica íntima, que faz exercícios para os músculos do assoalho pélvico de uma maneira coordenada, de uma maneira regular para a sua saúde íntima, não apenas para a sua sexualidade. A saúde íntima tem junto as incontinências urinárias, que é a perda urinária de xixi, né? As incontinências fecais, que é a perda de cocô ou de pum. Os flatos vaginais, que é quando sai aquele punzinho pela vagina, aquele arzinho pela vagina durante a relação sexual, ou mesmo no movimento. Ou até aquela bexiga caída, que a gente sente uma bolinha embaixo na região da vagina, né? Tudo isso são sintomas fisiológicos, sintomas físicos que a pessoa pode ter e que o pompoarismo, ou a ginástica íntima, como você preferir falar, pode prevenir e tratar. E além do que, a parte também sexual. As pessoas acreditam que os exercícios para a parte sexual e os exercícios para a saúde, para prevenir e tratar doenças, são diferentes, mas não são. Então, com os exercícios do pompoarismo, com os exercícios da ginástica íntima, você pode ter as duas coisas, tá? Todos nós, seres humanos, homens e mulheres, temos o assoalho pélvico. E todos nós temos que ter um assoalho pélvico saudável. O nosso assoalho pélvico precisa ter força. O nosso assoalho pélvico precisa ser ágil. Ele precisa ter coordenação. O nosso assoalho pélvico precisa ter resistência. E o nosso assoalho pélvico precisa ser relaxado. Ele precisa ter todas essas características, não adianta ter apenas uma característica. Ele apresentando todas essas características, ele é um músculo saudável. E o músculo saudável vai evitar que você tenha esses problemas físicos de saúde e também você vai ter o bônus de ter uma vida sexual melhor. Por quê? Porque o assoalho pélvico, essa musculatura, ela é o chão da nossa pelve, ele é o chão do nosso quadril. Nosso quadril tá aqui, embaixo inteiro está o nosso assoalho pélvico. E esse assoalho pélvico, ele segura o peso dos nossos órgãos. Ele segura a nossa bexiga, segura o nosso útero, segura o nosso intestino, tá tudo ali, tá? Então, se essa musculatura estiver saudável, o que essa musculatura faz, os movimentos que ela desempenha, também vão estar saudáveis, ok? Então, precisamos ter um assoalho pélvico saudável, tanto homens quanto mulheres. Outro grande mito relacionado ao pompoarismo é que a pessoa acredita que se ela já sabe fazer o aperta e solta, se ela já sabe contrair e relaxar a musculatura, ela já sabe fazer o pompoarismo e ela já está cuidando da saúde íntima desse músculo, tá? Do músculo do assoalho pélvico, do músculo do períneo, do músculo do levantador do ânus. Você pode encontrar várias formas de falar na literatura, na internet, tá? É tudo a mesma coisa, todos os músculos do assoalho pélvico. Enfim, então a pessoa acha que apertar e soltar várias vezes por dia, ou então uma vez na semana, ou então fazer isso o dia inteiro, ela já vai estar trabalhando o músculo do assoalho pélvico, ela já vai estar fazendo pompoarismo.
E não é somente isso. O pompoarismo não é só apertar e soltar algumas vezes no dia. Você precisa de um protocolo de exercícios. O que é um protocolo de exercício? Você precisa de uma regra. Não dá para você fazer o jeito que você imagina que é. Você precisa começar do nível fácil para o nível médio e para o nível avançado. E não é só um tipo de exercício, não é apenas um exercício de aperta e solta, aperta e solta. A gente precisa de vários tipos de exercício, pois como eu disse lá em cima, a nossa musculatura precisa ser ágil, coordenada, ela precisa ser relaxada, ela precisa ser forte. Então a gente precisa de vários exercícios, não apenas o aperta e solta, tá? Outra coisa que acontece muito, que é mais um tabu relacionado ao pompoarismo, é as pessoas irem nos sex shops ou comprarem na internet acessórios para pompoarismo, como por exemplo um cone, umas bolinhas benoit ou colarzinho tailandês, comprarem sem nunca terem praticado os exercícios e começarem a usar. Pede explicação para o vendedor ou tá escrito na bula no manual do produto e acaba usando sem nenhuma indicação o produto. Coloca aquilo lá dentro da vagina e sai fazendo os afazeres de casa, sai andando para casa, vai no supermercado com o negócio, ou então dentro de casa mesmo contrai, depois expulsa, joga fora o negócio, depois contrai de novo. E se você está fazendo isso, recomendo, pare agora. Você pode se prejudicar. Você pode se prejudicar. Porque, novamente, assim como uma musculatura qualquer do corpo, o seu bíceps, como a musculatura do seu braço, se você vai na academia, você não começa do dia para a noite pegando 100 quilos para fazer o exercício. Você começa com 1 quilinho, vai fortalecendo, depois você aumenta para 2 quilinhos, vai fortalecendo e assim por diante. E o nosso músculo do assoalho pélvico, o nosso períneo, ele é a mesma coisa. E lembrando que ainda ele é uma musculatura menor, então ele é muito mais fácil de lesionar. Se na academia você pega diretamente 25 quilos para você fazer bíceps, você vai machucar o seu braço, você vai sofrer uma lesão nesse músculo. E a mesma coisa acontece com o músculo do assoalho pélvico, só que ele é um músculo menor, então ele aguenta menos esse peso, ele é um músculo que cansa muito. Tá? Então, eu recomendo que você não faça isso. Não compre acessórios sem indicação de um fisioterapeuta, não compre acessórios sem antes você estar fazendo uma progressão de exercícios. Sem antes você começar do exercício para iniciantes, depois para os exercícios médios e para os exercícios avançados, ok? Não é assim que funciona, gente. Vocês podem sim se prejudicar. O ideal seria você consultar um fisioterapeuta pélvico pelo menos uma vez na sua vida, para você avaliar o seu assoalho pélvico, para você saber se ele tem todas as características que eu citei anteriormente. Porém, infelizmente, eu sei que não é todo mundo que tem acesso à fisioterapia pélvica, que tem um fisioterapeuta especialista nisso na sua região. Então, eu recomendo que você sempre busque informações, cursos ou outras coisas relacionados a isso com um fisioterapeuta pélvico de confiança, tá? E já que eu disse da fisioterapia pélvica, eu já quero deixar aqui bem claro para vocês que fisioterapia pélvica não é somente os exercícios de pompoarismo, tá? Fisioterapia pélvica não é só ginástica íntima, os exercícios de contração. Na fisioterapia, a gente usa esses recursos, além dos exercícios, outros recursos para tratar as disfunções, né? Quando uma pessoa tem um problema mais importante na musculatura, tem uma fraqueza muito importante na musculatura, quando a pessoa não tem uma coordenação motora, né, na musculatura, quando ela tem uma contratura, uma resistência nessa musculatura, ou quando ela apresenta alguns problemas um pouquinho mais avançados, mesmo a incontinência urinária. Se a paciente tem incontinência urinária, mas é um caso leve, ela consegue sim tratar apenas com os exercícios, tá? Mas às vezes ela já tem um caso um pouquinho mais avançado, então ela precisa de outros recursos da fisioterapia.
Ou então se a pessoa tem algum outro tipo de perda ou alguma outra disfunção sexual, né? Uma dor mais forte, ou ela tem uma bexiga caída, aquela sensação de bola na vagina. Tudo isso ela vai precisar, isso e outras coisas, muito mais coisas, ela vai precisar de outros tratamentos que não seja apenas os exercícios, tá? Então, os exercícios de ginástica íntima e pompoarismo fazem sim parte da fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia pélvica não é somente esses exercícios. A gente faz outros recursos, a gente tem outras coisas para fazer na fisioterapia pélvica também. Então, se você tem algum problema um pouquinho mais importante, se você tem uma perda urinária mais importante, se você tem uma perda de cocô mais importante, se você tem uma dor muito forte, uma sensação de bola na vagina, se você tem algum outro problema que seja mais importante, você tem que procurar um fisioterapeuta pélvico para avaliar e tratar o seu problema. Não é somente exercícios que vão resolver o seu problema neste momento. Mas se você tem uma musculatura saudável, você não apresenta nenhum sintoma de incontinência urinária, nenhum sintoma de disfunção sexual, e pelo contrário, você tem uma vida sexual plena e satisfatória, que bom, muito bom. Mas não é por isso que você não possa pensar que os exercícios de ginástica íntima e pompoarismo não são para você. Por quê? Porque da mesma forma como outro músculo do nosso corpo, se a gente não trabalhar o músculo do assoalho pélvico, uma hora ou outra ele vai ficar fraco e ele vai começar a apresentar alguns problemas, apresentar alguns sintomas. Uma a cada 5 mulheres na faixa etária dos 45 anos apresentam sintomas de incontinência urinária ou disfunções sexuais por conta do assoalho pélvico. Então, se você já tem uma musculatura boa, você não apresenta nenhum problema, está na hora de você trabalhar essa musculatura para uma prevenção, para você prevenir que você faça parte dessas mulheres que apresentem esse problema. Porque como eu disse lá em cima para vocês, o assoalho pélvico é uma musculatura que segura muito peso. Tem o peso dos nossos órgãos, tem o peso da gravidade. E fora as coisas do dia a dia que a gente acaba fazendo que pode prejudicar mais ainda o nosso assoalho pélvico. Por exemplo, uma pessoa que tosse muito, uma pessoa que tem uma asma, que tem algum problema, uma rinite, que tosse muito. Essa pessoa está jogando um peso em cima do assoalho pélvico maior do que normalmente o assoalho pélvico dela aguenta. Então, ela provavelmente, se ela nunca fortaleceu o assoalho pélvico dela, ela vai apresentar algum sintoma. Um corredor, uma pessoa que é saudável, que faz corrida de rua, faz corrida maratona, qualquer outra coisa, essa pessoa também está expondo o assoalho pélvico dela a uma pressão maior do que ele aguenta. Então, também, se ela tem uma musculatura, se ela ou ele apresenta uma musculatura do assoalho pélvico saudável hoje em dia, o importante é sim fazer os exercícios do assoalho pélvico, do pompoarismo, para proteger essa musculatura num futuro bem próximo, por sinal. Tá? Uma bailarina ou alguém que já teve vários filhos ou pretende ter filhos, você pode preparar esse assoalho pélvico para aguentar essa gravidez, para ele aguentar esse peso extra em cima, né? Pretende parir um filho de uma maneira natural, parir normalmente, também o bebê vai passar pelo assoalho pélvico. E se ele não tiver da maneira certa, ele pode sim se machucar. Então, assim, a prevenção também é o melhor remédio. Então, não deixa para fazer amanhã alguma coisa que você pode fazer hoje por você. Então, você pode, sim, às vezes vai ser muito mais fácil para você se você tem uma musculatura saudável do que para alguém que já apresenta algum problema. Então, você vai colher os benefícios muito mais rapidamente. Que você vai apresentar os benefícios sexuais e os benefícios para a saúde, que é a prevenção, tá? Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje e cuide da sua saúde íntima, cuide do seu corpo, porque a saúde íntima é tão importante para a saúde física no geral como todo o resto, ok? Bom, espero que vocês tenham me entendido. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui embaixo, deixa lá no meu Instagram,
né, no meu Facebook. E não deixa de curtir o meu vídeo, por favor, é importante para mim. E compartilhar com algum amigo que precisa entender e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Um beijão para todos vocês, muito obrigada por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.